O Renan aqui à frente. Meus irmãos, é uma alegria muito grande poder receber, mediante o sacramento do batismo, mais um membro, desse corpo visível de Cristo. Nós aprendemos hoje, que esse sinal, que os sacramentos são sinais e selos do pacto da graça. Esse sinal aponta para algo que ocorreu, para algo que está ocorrendo e para algo que vai ocorrer. Aponta para bênçãos do passado, presente e do futuro. Esse sinal que hoje veremos aqui há de testificar algo que já está acontecendo, que já está no coração de Deus. O Renan, ele não vai fazer parte do corpo de Cristo, do corpo invisível de Cristo hoje. Não. Desde que ele foi concebido, ele já pertence ao Senhor. Mas ele vai fazer parte do corpo visível de Cristo. Vai fazer parte da igreja local, vai fazer parte da comunidade, porque ele precisa ser recebido dentro da comunidade. E o batismo, ele é um sacramento da nova dispensação instituído por nosso Senhor Jesus Cristo, no qual a expressão com água em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo é sinal e selo de nossa união com Cristo, do resgate dos nossos pecados pelo seu sangue, da regeneração dos nossos corações pelo Espírito Santo, de nossa adoção como filhos de Deus e da ressurreição para a vida eterna. Por isso, sinal daquilo que aconteceu, daquilo que está acontecendo, daquilo que ainda vai acontecer. Por meio desse sacramento, as pessoas batizadas são solenemente admitidas na igreja visível e entram com Deus em uma aliança em que Ele promete ser o seu Deus e o de sua posteridade. E as pessoas batizadas prometem pertencer-lhe inteiramente. Vemos, pois, que nosso Deus não somente se apiedou de nós, admitindo-nos no número dos seus filhos e na comunhão de sua igreja, mas também se compadeceu de nossa posteridade, como vemos em Gênesis capítulo 17, versículo 7. E embora os filhos dos crentes também pertençam à raça de Adão e tenham por isso a natureza corrupta, Deus os aceita e adota no número daqueles que constituem o seu povo em virtude desse pacto, que nós podemos testificar na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 7, versículo 14. Ali, Paulo se refere aos filhos dos crentes como santos. Assim, os filhos dos crentes não têm menos direito hoje ao sacramento do batismo dos que a descendência de Abraão tinha no rito da circuncisão. De outro modo, a Escritura não daria aos filhos dos crentes o nome de santos, com que na Sagrada Escritura são designados os membros da igreja. Nem tampouco o nosso Senhor teria tratado nessa relação, dando-lhes sua bênção e declarando que dos tais é o reino de Deus. Então tivemos toda essa mensagem hoje fortalecida no sermão que foi pregado pelo reverendo Daniel. E agora que Deus concede aos irmãos o grande privilégio de dedicar seu filho, agora pertence aos irmãos declarar a fé, porque os nossos filhos são batizados na fé professada pelos pais. Nesse momento, eu gostaria que nós agradecêssemos a Deus em oração, pedir ao reverendo Daniel que venha aqui à frente, que ore ao Senhor, agradeça a Deus por esse ato, por esse privilégio, que Deus assim esteja abençoando tudo certo. Mais uma vez, ó Pai, nos colocamos na Tua presença em oração, e com os nossos corações felizes, e razão pela qual te rendemos graças, pelo privilégio
testemunharmos, Pai, o sacramento do batismo, dando conta de que o Renan já pertence ao Senhor. Muito obrigado por este ato de seus pais, muito obrigado pela igreja que certamente acolherá, já acolheu o Renan e que ensinará o Renan os caminhos da caminhada da fé. Muito obrigado por Jesus Cristo, nosso amigo, que nos salvou e de forma muito especial salvou também o Renan. Em nome de quem nós oramos. Amém. Irmãos, esse é um ato muito, muito importante. Nós não é apenas uma questão de respondermos algumas perguntas. Nós precisamos ter sempre convicção daquilo que cremos, daquilo que o Senhor nos promete. Sabe por quê? Porque essa criança tranquila, Deus nada aí na mão do Pai. Essa é a nossa convicção. Porque sem isso nós não somos nada. Nós estamos cercados de igrejas que não creem no batismo infantil. Elas não creem no batismo infantil porque dizem que uma criança ela tem que manifestar a sua fé de maneira racional, né, para poder ser batizada. Isso é um pressuposto baseado num argumento antibíblico. Por quê? Porque pressupõe que a pessoa é salva depois que ela diz racionalmente, conscientemente, que crê em Jesus. O problema é que isso não acontece nem com adulto, segundo a palavra de Deus. Nós só somos capazes de dizer Senhor, Senhor, diz o apóstolo, se for pelo Espírito de Deus. Por isso que nós somos incapazes de amar a Deus se o amor de Deus não se manifestar em nossas vidas e em nossos corações primeiro. É por isso que nós temos a promessa. A promessa é um ato do amor de Deus. Nós podemos ter certeza de certas coisas, não porque nós conseguimos perceber essas coisas diante de nós, porque nem sempre percebemos a unidade da igreja, por exemplo, diante de nós. Muitas vezes vemos a igreja visível bastante desunida, mas a Bíblia diz que existe uma unidade, que essa unidade é inquebrantável por causa do Espírito Santo. Assim como nós cremos que os nossos filhos são guardados por Deus, porque Deus prometeu isso. Eu sempre coloco esse argumento. Você pergunte para a pessoa que não tem no batismo, normalmente crente, você pergunta para ele: você crê que seu filho, se ele morrer, ele vai para o céu? É no automático. Ela vai responder: sim. Opa, então você crê nisso por quê? Se ele responder: porque toda criança ela é inocente, aí você vai ler lá um salmo para ele, vai dizer, né, em pecado me concebeu minha mãe. Eu nasci em pecado. Bebê nenhum é inocente. Os bebês são ingênuos. Ingenuidade e inocência são coisas diferentes. Mas assim que tivessem a oportunidade, pecariam. Então por que eles são salvos, se eles são pecadores? Porque nós cremos que existe uma promessa para o povo de Deus. Se eles pertencem à igreja, se ele é salvo, não porque seja inocente, porque ele não é, então ele é salvo por Cristo. Então existe uma maneira de ser salvo. E se ele é salvo por Cristo, ele pertence à igreja, não pertence? Não é a lógica? Se a pessoa é salva, ela pertence à igreja. Se ela pertence à igreja, qual é o ato que introduz todo ser humano na igreja? O batismo. É por isso que não apresentamos crianças como fazem os batistas, como fazem outras igrejas evangélicas. Nós não apresentamos crianças pura e simplesmente porque a apresentação da criança é no batismo. Renan está sendo apresentado pelos pais para o batismo. Essa é a apresentação da criança. Por isso, faço as perguntas aos pais. Os irmãos creem em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra? Sim. Vocês creem em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado,
ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu ao céu, está sentado à mão direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos? Sim. Creio no Espírito Santo, em uma só igreja universal, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna? Prometem que se o Senhor Deus for servido e conservar a vida do seu Filho até a idade da razão, antes de instruí-lo na crença seguida pelo povo de Deus, como vem ensinada nas Escrituras Sagradas? Sim. Vocês prometem ensinar-lhe a ler, para que leia por si mesmo a Santa Escritura, orar por ele e com ele, servir-lhe vocês mesmos de bom exemplo de piedade e religião, esforçar-se por todos os meios designados por Deus para criá-lo na disciplina e correção do Senhor. Vocês prometem? Sim. Prometem ler com ele a Bíblia e trazê-lo à igreja com assiduidade, ensiná-lo desde a mais tenra idade a respeitar o culto divino e participar dele? Sim. Então os irmãos queiram se aproximar. Ficamos em pé, irmãos. Vamos lá. Santo Deus e Pai, nós te louvamos, Senhor, por tua bondade, por tua amor e misericórdia. Agora, Senhor, nesse ato solene, Senhor, do batismo, em teu nome, Pai, em nome do teu Santo Filho, em nome do Espírito Santo, Senhor, nós clamamos que esse ato, Senhor, seja, ó Deus, um marco, Senhor, na vida do Renan e na vida de seus pais, bem como na vida dessa comunidade toda, Senhor. Ó Deus, nós clamamos, Senhor, que a tua bênção esteja sobre a vida dele ao realizar esse ato. Nós clamamos em nome de Jesus. Amém. Vai enxugar o Renan, não é para enxugar lágrimas. Renan, o Senhor Jesus veio a este mundo por você. Ele morreu por você. Ele ressuscitou por você. Ele voltará por você. Você ainda não sabe disso agora, mas nós o amamos porque Ele amou primeiro. Renan, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Santo Deus, eterno Pai, abençoa o Renan. Nós clamamos pela tua graça, tua misericórdia, teu favor, tua bênção esteja sobre a vida dele. Nós clamamos, Senhor, nos momentos de dificuldade, de luta, de dor, de sofrimento, Senhor, que o teu Espírito Santo esteja se enchendo o seu coração. Dá sabedoria a ele, proteja-o bem como a seus pais. Nós clamamos, Pai, em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Toda a comunidade agora também há de fazer um voto diante de Deus. A igreja local, a igreja presbiteriana de Boa Esperança, todos aqueles que pertencem ao povo de Deus que estão aqui, se comprometem a orar pelo Renan, a orar com ele e por ele, ajudar aos pais na educação do Renan no Senhor, enquanto o Senhor se servir, mantê-lo em nosso meio. Sim, para a graça de Deus. Meus irmãos, isso é muito importante. O voto que os irmãos acabaram de fazer é muito importante. E quantas vezes a gente ouve o seguinte: a irmã Nádia, a irmã Ana Maria chamou a atenção do meu filho porque ele fez isso, isso e isso. Eu sou o pai dele, eu sou a mãe dele. Ninguém pode fazer isso. Você acabou de dizer que pode. E todos nós, quando batizamos e apresentamos os nossos filhos, nós dissemos sim, o nosso irmão da igreja, que crê no mesmo Cristo que eu creio, ele tem que não apenas o compromisso de orar pelo meu filho, mas me ajudar nessa educação. Nós firmamos essa promessa. Que Deus assim nos abençoe. E após o culto, os irmãos estarão recebendo o cumprimento da igreja e o reverendo Daniel vai entregar aqui o certificado aos pais. Irmãos, o
o Conselho da Igreja certifica que o menor Renan Flávio do Carmo Matos foi trazido por seus pais e recebeu o batismo infantil em culto de adoração, realizado no dia 1º de abril de 2012 nesta igreja. Então nós passamos ao casal este certificado e rogamos a Deus que o Senhor os abençoe e capacite para educar da melhor forma possível, Renan. Deus guarde vocês. A igreja pode sentar.